Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Heitor, certo? Heitor Viana, tá? A minha aula, a minha disciplina está relacionada à matemática, tá? E a gente vai começar falando dos números naturais e os sistemas de numeração. Então, basicamente é o que nós vamos começar a falar, tá? Então, vamos ao que interessa, certo? Bem, o primeiro questionamento diz respeito para que servem os números, tá? Qual é a utilidade dos números? A gente pode constatar essa utilidade dos números em um jogo de futebol, por exemplo, tá? Você vai constatar aqui que ele tem algumas características, né? Quais são? Por exemplo, quando eu pergunto assim, quantos atletas participaram da prova? Ora, vocês há de convir, pessoal, que em um time de futebol eu tenho 11 jogadores em um determinado time A e 11 jogadores em um determinado time B, não é isso? Então, no total, eu vou ter 22 jogadores, não é isso? Ora, se eu tenho 22 jogadores, vejam que eu tive que contar essa quantidade de atletas para dizer o meu total, 22 jogadores ou 22 atletas. Vejam que uma das características, certo, iniciais dos números está relacionado à contagem, tá? Outra característica relacionada aos números, quando eu pergunto também relacionado a esse jogo, ó, qual é o tamanho da quadra? Quando eu pergunto o tamanho da quadra, eu estou me relacionando às dimensões dessa quadra. Vamos supor que eu perguntasse quanto é o comprimento dessa quadra, tá? Ou a largura dessa quadra. Vamos supor, teoricamente, não estou afirmando que é isso, que seja 100 metros de comprimento por 60 metros de largura, tá? Então, estou supondo que as dimensões sejam essas, tá? Então, quando eu me relaciono à dimensão, eu tive que medir, né, as dimensões, as características das dimensões dessa quadra de futebol. Portanto, vejam outra característica relacionada aos números, certo? Diz respeito a você medir, né, determinadas dimensões, é isso? Outra característica relacionada ao número, quando eu digo assim, ó, o número do uniforme dos atletas, tá? Tem um atleta que sempre, né, se destaca no time, que é aquele que recebe o número, a camisa de número 10, não é isso? Então, o atleta que recebe a camisa de número 10, ele geralmente se destaca, não é isso? Portanto, vejam que 10 está relacionado ao quê? A um código, não é isso? Assim como o atleta que tem o número 7, que seria o código 7. Então, vejam que outra característica dos números diz respeito ao código, certo? E finalmente aqui, ó, na outra pergunta aqui da letra D, também relacionado a esse jogo, qual equipe em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Cara, quando eu me relaciono aqui, ó, a primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar, quarto lugar, eu estou me relacionando o quê? Eu estou me relacionando, pessoal, a um posicionamento dele, certo? Eu estou me relacionando à ordem, não é isso? Portanto, pessoal, vejam que também eu posso classificar a ordem com que esses times, né, foram classificados em uma determinada, certo? Torneio, né? Vamos supor aqui, ó, Parnaíba ficou em primeiro, certo? Picos ficou em segundo, certo? E outro time lá, Luiz Correia, ficou em terceiro. Um exemplo, tá? Portanto, vejam que a ordem, também números, está relacionado o quê? A ordem com que foram classificados esses times. Então percebam que esses números, tá, que a gente constata isso diariamente, ele pode estar relacionado a contar, tá, a contagem, a medir, certo, a um código e a uma ordem, tá? Então basicamente essas são as características e onde geralmente é empregado os números, certo? Bem, agora nós vamos falar sobre os sistemas de numeração, certo? Entre os sistemas de numeração mais conhecidos, nós temos aqui o sistema de numeração egípcio, tá? Esse sistema de numeração egípcio foi um dos precursores com relação aos sistemas de numeração que nós conhecemos até hoje, tá? Por exemplo,
Lá no sistema de numeração egípcio, ele não é posicional. O que é que significa? Não importa a ordem com que você vai colocar os símbolos, certo? O que ele vai ser de forma somatória. Se eu, por exemplo, colocasse aqui, ó, certo? Aqui, ó, o calcanhar e colocasse a corda depois. Aí você diz, mas professor, o calcanhar é equivalente a 10. E a corda enrolada é equivalente a 100. Pronto, ele não é posicional. Então significa dizer que a ordem com que aparecem não interessa. Eu não vou ter que colocar a centena primeiro e a dezena depois, certo? Você simplesmente vai adicionar esses valores. 10 um 100 vai ser igual a 110, tá? Então veja que independente da ordem com que aparecem os símbolos, tá? Você simplesmente vai somar, tá? O que significa cada símbolo desse, certo? Bem, no sistema de numeração egípcio, a arte corresponde a 1. Ele é representado aqui, ó, por um tracinho, certo? Corresponde ao 1 do nosso sistema de numeração indo-arábico, certo? O calcanhar, tá? Que seria aqui, ó, certo? Correspondente a 10. Essa corda enrolada, bem aqui, ó, é equivalente a 100. A flor de lótus é equivalente a 1000, tá? O dedo indicador é equivalente a 10.000. E um peixe ou girino, bem aqui, ó, é equivalente a 100.000. E um homem ajoelhado é equivalente a 1.000.000, certo? Então vamos ao que interessa. Então, professor, alguns exemplos aqui para a gente constatar o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se o egípcio queria representar o número 23, o que é que ele fez? Ele colocava dois símbolos relacionados ao calcanhar. Se cada símbolo corresponde a 10, então se eu somar aqui, ó, 10 mais 10, o resultado final vai ser 2 dezenas, não é isso? Já cada artezinha dessa, ela é equivalente a 1. Como eu tenho 3, basta você somar 1 mais 1 mais 1. Portanto, o resultado final vai ser 3 unidades. Ou seja, esses dois calcanhares e essas três artes, elas são equivalentes no nosso sistema de numeração ao número 23, certo? Bem aqui, ó, você tem uma corda enrolada e você tem um calcanhar. Eu vou destacar bem aqui com uma seta, olha só, a corda enrolada, ela é equivalente a 100 no nosso sistema de numeração. E o calcanhar é equivalente a 10. Portanto, olha só, se um é equivalente a 100 e o outro é equivalente a 10, basta você somar 100 por mais 10, 110, como eu tinha mostrado anteriormente, não é isso? Vamos lá ao próximo, né, pessoal? Olha só. Vejam que na letra C você tem essa corda enrolada que aparece quantas vezes? Ela aparece 4 vezes. Se cada componente dessa é equivalente a 100, certo? Significa dizer que se eu somar 4 vezes isso, o resultado vai ser 4 centenas, que corresponde a 400. Não é isso? Olha que você vai somar no final, né? Cada calcanhar desse, ele é equivalente a 10, a uma dezena. Se eu tenho 3, então são 3 vezes 10, corresponde a 30. Cada artezinha dessa é equivalente a 1. Como eu tenho duas, então o total aqui vai ser 2. Portanto, o resultado ou o valor equivalente no nosso sistema de numeração, equivalente a esse sistema de numeração egípcio, vai ser 432. Então, eu vou ter 2 unidades, certo? 3 dezenas e 4 centenas, tá? Aqui, pessoal, vamos raciocinar comigo. Aqui você tem a flor de lótus, né? Uma única flor de lótus. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas, certo? 6 calcanhares e 6 artes. Vamos raciocinar comigo. A flor de lótus, ela é, apenas ela, só aparece uma única vez, ela é equivalente a 1000, tá? Já essa artezinha, eu vou deixar aqui, ó, tirar de destaque, certo? A flor de lótus, e vou destacar essas 6 cordas, tá? O que é que você conclui? Cada corda dessa, ela é equivalente a 100.
Quantas aparecem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 6 centenas corresponde a 600. Lembrando que na simbologia egípcia, cada símbolo desse pode ser repetido até 9 vezes, certo? Então vejam que cada símbolo do sistema de numeração egípcio pode ser repetido até 9 vezes. Apenas uma observação, tá bom? Pronto, vamos para cá agora. Bem, nós já constatamos que eu tenho aqui, ó, 1000 mais 600. Agora você vai para o calcanhar. Quantas vezes aparece o calcanhar? 6 vezes. Cada um deles é equivalente a quanto? A uma dezena. Então, se são 6 dezenas é equivalente a 60, tá? E artes, nós temos quantas? Nós temos 6 artes. Se cada uma corresponde a uma unidade, então vai ser 6 vezes 1, que corresponde a 6. Então, no final, nós vamos ter aqui, ó, uma unidade milhar, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades, que dá um total de 1666, tá? Portanto, tá? A letra D, nessa simbologia egípcia, ela vai ser equivalente no nosso sistema de numeração a 1666, certo? Pronto, para finalizar os exemplos relacionados ao sistema de numeração egípcio, nós temos aqui, ó, 3 flores de lótus. Se uma única flor de lótus é equivalente a 1000, 3 flores de lótus vai ser equivalente a 3000. Confere? Bem, olha só, cada corda dessa é equivalente a uma dezena. Se eu tenho duas, são 2 dezenas, é equivalente a 20, tá? E aqui, ó, esse calcanhar, cada calcanhar desse é equivalente a 10. Não é isso? Certo? Ah, pessoal, só fazendo aqui uma correção, olha só. Pronto, ó. Cada corda dessa, ela é equivalente a 100, certo? Então, na realidade, aqui são 2 centenas. Portanto, aqui vai ser equivalente a 200, tá? O calcanhar é que é equivalente apenas a 10. Pronto, só fazendo a correção. Portanto, se eu tenho um único calcanhar, aqui vai ficar 10, ó. E no final, todo esse símbolo aqui, ó, no sistema de numeração romano, ele vai ser equivalente a 3210 no nosso sistema de numeração, tá bom? Então, basicamente, o sistema de numeração egípcio, ele tem esse comportamento, tá certo? Bem, além do sistema de numeração egípcio, tá, se destacou também, tá, nessa história dos sistemas de numeração, o sistema de numeração indo-arábico, tá? Ou melhor, sistema de numeração romano, tá? Vamos aqui fazer a correção bem aqui, ó. Sistema de numeração romano, tá? Aqui tirar egípcio e colocar romano. Pronto. Agora sim, está correto. Pronto. Bem, pessoal, como eu estava comentando, um dos sistemas de numeração que também se destacou bastante foi o sistema de numeração romano, tá? Esse sistema de numeração romano, aqui, ó, ele utilizou os algarismos romanos para representar as quantidades. Por exemplo, a arte, quer dizer, o I, né? Lá era uma arte, né? Lá no sistema de numeração egípcio. Aqui o I corresponde a 1, o V corresponde a 5, o X corresponde a 10, o L corresponde a 50, o C é equivalente a 100 no nosso sistema de numeração, o D é equivalente a 500 e o M é equivalente a 1000. Não sei se vocês observaram, mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim como no sistema de numeração egípcio, né, não tinha 7 símbolos, aqui também eu vou ter 7 símbolos para representar as quantidades, certo? Então vamos aos nossos exemplos e algumas situações. Primeiro caso. Ora, se os números romanos, tá, eles equivalem a valores numéricos que nós conhecemos no nosso sistema de numeração, eu pergunto, na letra A, nós temos V, certo? Que é equivalente a 5,
e nós temos 3 vezes o i, que cada i desse é equivalente a 1. Vejam que aqui, ó, o v ele corresponde a 5, é um valor maior, e cada valorzinho desse i corresponde a 1. Quando esse valor maior vier antes, basta você somar esses resultados. Portanto, eu vou ter aqui, ó, 5 mais 3, que é equivalente a 8. Então, vejam que o v e o 3i é equivalente a 8 no nosso sistema de numeração. Você pode constatar aqui também na letra B que o x, olha só, x no sistema de numeração romano, ele é equivalente a 10 no nosso. E o v é equivalente a 5. E o i é equivalente a 1. Então basta você efetuar uma soma, porque veio do maior para o menor, da esquerda para a minha direita. Portanto, aqui, ó, 10 mais 5 são 15, com mais 1, 16. Então vejam, pessoal, que esse XVI, ele é equivalente a 16 no nosso sistema de numeração, certo? Aqui você tem na letra C 3 vezes o x, tá? Bem, um não vai se sobrepor sobre o outro porque são iguais. E se cada x desse é equivalente a 10, e se ele aparece 3 vezes, é porque naturalmente esse 3 vezes o x vai ser equivalente a 30 no nosso sistema de numeração, certo? Para finalizar essa situação em que os termos maiores aparecem antes, por exemplo, C. C é equivalente a quanto no sistema de numeração romano? C é equivalente a 100. Né? Então vamos colocar esse 100 bem aqui embaixo, ó, só para você entender. E esse L? O L é equivalente a 50. Olha só, vem depois, né? Certo? O X é equivalente a 10. E cada I desse é equivalente a 1. Então se são 2, vai ser equivalente a 2. Portanto, olha só, o que é que eu vou fazer? Simplesmente somar, certo? Esses resultados. Aqui vai ficar, ó, 100 mais 50 são 150. Com mais 10, 160. Com mais 2, 162. Então vejam que esse símbolo romano, CLXI, ele é equivalente a 162 no nosso sistema de numeração, tá certo? Aqui nós vamos ver agora um segundo caso que trata também do sistema de numeração romano. O que é que você vai observar? Nesses símbolos, tá? I, X, C, M, tá? Todos eles podem ser repetidos até 3 vezes. O X, o I, o C e o M. Os demais não podem ser repetidos. Portanto, se cada símbolo desse I corresponde a uma única unidade, se são 3, isso aqui vai ser equivalente a 3 no nosso sistema de numeração. Lembrando que apenas o I, o X, o C e o M são os únicos símbolos romanos que podem ser repetidos até 3 vezes, certo? Tá bom? Então vamos lá. Então nesse caso, pessoal, por exemplo, o x aqui aparece quantas vezes? Já vimos, né? Aparece 3 vezes. Se cada x é equivalente a 10, e se são 3, então isso aqui vai ser equivalente a 30 no nosso sistema de numeração. Aqui você tem aqui, ó, o C, que aparece 3 vezes. Cada C desse, né, equivalente a 100. Se ela aparece 3 vezes, então os 3C aqui vão ser equivalentes a 3 centenas, que é 300, tá? Cada x desse vai ser equivalente a quanto? A 10. Se só tem um, então x é equivalente a 10. E esses 3i aqui que se repetem, nós já sabemos que é equivalente a 3. Portanto, vejam que todo esse símbolo aqui romano, ó, CX3i, vai ser numericamente igual a 313, tá certo? No nosso sistema de numeração. Aqui na letra D, você pode também constatar que o M aparece 3 vezes. É possível? Sim, né? Ele também é possível aparecer 3 vezes. Se cada M desse é equivalente a 1000 no algarismo romano, então se são 3, vai ser equivalente a 3000, tá? Cada C desse é equivalente a 100. Se são 2, então vai ser equivalente aqui a 200, né? A 200, ou seja, 2 centenas, tá? Esses 2x aqui, ó, se cada x é equivalente a 10, se são 2, vai ser 2 dezenas, tá? E se cada i é equivalente a 1, se eu possuo aqui 2,
então aqui vai ser 2 unidades. Portanto, eu tenho aqui, ó, 3 unidades de milhar, por isso que é 3.000. Aqui olha só, 2 centenas, por isso que é 200. Aqui, ó, 2 dezenas, por isso que é 20. E aqui 2 unidades, que corresponde a 2. Portanto, todo esse número romano vai ser equivalente a 3.222 no nosso sistema de numeração. Bem, para completar aí, pessoal, vamos ver aqui um terceiro caso. Qual é o terceiro caso? O terceiro caso é quando lá na simbologia romana, tá, o valor menor vem antes do valor maior. Por exemplo, o I é equivalente a 1 e o V é equivalente a 5, não é isso? Então, nesses casos, como é que eu faço? Eu simplesmente vou fazer a subtração do maior valor pelo menor valor e o resultado que eu encontrar vai ser exatamente o número no nosso sistema de numeração que vai ser equivalente a esse número em algarismo romano. Por isso que I e V é equivalente a 4, certo? Então, constatando isso, nós podemos perceber que, por exemplo, IX, I é equivalente a 1 e X é equivalente a 10. Ó, o menor vem antes, então o que é que eu faço? É só subtrair o maior do menor. E esse resultado vai ser exatamente o número que é equivalente a esse algarismo romano. Então, IX vai ser equivalente a 9. Ora, se você pode constatar isso aqui, eu posso constatar nos demais. Ó. Aqui, ó, X é equivalente a 10, L é equivalente a 50. Ah, o menor vem antes? Sim. Então, você faz a subtração do 50 pelo 10, que vai ser equivalente a quanto? A 40. Então, vejam que XL, em algarismo romano, ele vai ser equivalente a 40 no nosso sistema de numeração, tá? Letra D. Na letra D você tem um X que é equivalente a 10 e você tem um C que é equivalente a 100. Ah, professor, o maior vem depois. Isso, então faz a subtração do maior pelo menor. 100 menos 10 é igual a 90. Portanto, XC vai ser igual ou equivalente a 90 no nosso sistema de numeração. Para finalizar essa explicação do terceiro caso, você tem aí, ó, C que é equivalente a 100, vem primeiro. E o M que é equivalente a 1000, vem depois. O que é que você vai fazer? Subtrair o maior do menor pela mesma razão, porque o menor vem primeiro. 1000 menos 100 vai ser igual a 900. Então vejam que esse CM em algarismo romano, em sistema de numeração romana, vai ser equivalente a 900 no nosso sistema de numeração, tá certo? Aqui, pessoal, ainda tem um quarto caso, certo? Vamos constatar aqui o quarto caso. Em que consiste o quarto caso? Toda vez que você tiver qualquer que seja o algarismo romano, tá? Em cima desse algarismo romano, você tiver, olha só, um tracinho em cima dele, tá? Por exemplo, V com tracinho em cima significa dizer que você multiplica esse algarismo romano por 1000. Ou seja, se V é equivalente a 5 e eu tenho um tracinho, tá, em cima do V, significa dizer que esse V ele vai ser multiplicado por 1000. Na realidade, como esse 1000, né, esse 1 do 1000, é elemento neutro da multiplicação, quando eu multiplicar 1 por 5, vai ser o próprio 5. E você simplesmente vai acrescentar os 3 zeros, tá? Então vejam que o V com o tracinho em cima, tá, ele vai ser equivalente ou igual a 5.000. Então todos esses casos aqui, por exemplo, ó, o I e o X, né? Isso aqui vai ser equivalente a quanto? A 9. Tá? Como eu tenho um tracinho em cima, é só você multiplicar por 1000, ou seja, você simplesmente acrescenta 3 zeros. Portanto, ó, IX com o tracinho em cima vai ser igual ou equivalente, certo, a 9.000. Aqui a mesma lógica, olha só. Eu vou colocar aqui um tracinho em cima do XL, certo? Tá bom? Bem, o L é equivalente a quanto? A 50. E o X é equivalente a 10. Então, na realidade, apenas o XL vai ser equivalente a quanto? A 40. Por quê? Basta eu fazer a diferença do maior pelo menor. Não é isso? Vamos só ajeitar esse 40 aqui, ó. Pronto, vamos colocar o 40 bem aqui. Certo. Como tem um tracinho em cima, significa dizer que esse 40 ele vai ser multiplicado por 1000. E como já foi constatado,
basta você repetir o 40, porque um elemento neutro é multiplicação, e a isso acrescentar os 3 zeros. Portanto, o XL, com tracinho em cima, vai ser equivalente a 40.000 no nosso sistema de numeração, tá certo? Bem, eu vou colocar agora um tracinho bem aqui em cima desse algarismo romano. O que é que eu sei? Primeiro eu vou constatar quanto é equivalente cada valor desse, olha só. O x é equivalente a 10 e o y é equivalente a 1. Confere? Bem, se cada x é equivalente a 10, se são 3, isso aqui vai ser equivalente a 30. Se cada izinho desse é equivalente a 1, então os dois vai ser equivalente a 2 unidades, certo? Bem, se tem um tracinho em cima, significa dizer que esse valor ele vai ser multiplicado por 1000. Ou seja, você simplesmente vai acrescentar a esses 32 os 3 zeros. Portanto, esse xx2i vai ser equivalente ou igual a 32.000. Tá certo? Como a gente queria demonstrar. Bem, nós já vimos sistema de numeração romano, sistema de numeração egípcio, não é isso? E agora nós vamos ver o sistema de numeração indo-arábico, tá? Na realidade, o sistema de numeração indo-arábico, tá? Ele tem origem hindu e arábica, certo? E é exatamente o sistema de numeração, tá, que nós utilizamos na nossa atualidade, certo? Que é um sistema de numeração decimal. O sistema de numeração indo-arábico, ele é um sistema posicional. O que é que isso significa? Vou já explicar. E ele tem base 10. Por que o sistema de numeração indo-arábico, certo? Ele tem base 10? Porque na realidade você vai trabalhar com 10 termos. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Por isso que ele é chamado de sistema de numeração indo-arábico ou sistema de numeração decimal. Por quê? Porque você vai trabalhar com 10 componentes, quer dizer, 10 símbolos, tá? E vai associar esses símbolos, tá bom? Bem, por que, professor, que ele é posicional? Vamos ao que interessa. Vamos lá. Na letra A. Na letra A você tem aqui, 526, certo? Observem que aqui eu tenho 5 centenas, não é isso? Além das 5 centenas eu tenho 2 dezenas e eu tenho 6 unidades. Não é isso, pessoal? Vejam que o 5 aqui, professor, o algarismo é 5, sim, mas ele representa quem? As centenas. O 2, na posição que ele está, ele representa as dezenas. E o 6 representa as unidades. Então vejam que, dependendo da posição que eu colocar o 5, por exemplo, se eu escrevesse aqui, 652. Vejam que o 5 agora, o 2, os demais, né, tem outro valor posicional. Aqui, corresponde a 2 unidades, certo? Não é isso? 5 já corresponde a 5 dezenas, tá? E o 6 já corresponde a 6 centenas. Então vejam, pessoal, que dependendo da posição em que o algarismo aparece, ele pode ter 2 representações ou infinitas representações, né? Por exemplo, o 6 aqui representa unidades, já que nesse caso, olha só, ele representa centena. Aqui o 2 representa dezenas, aqui ele já representa unidades, e assim por diante. Por isso dizer que o sistema de numeração indo-arábico, ou seu base decimal, certo? Ou sistema decimal, como queira falar, ele é um sistema posicional, certo? Então vamos aqui a outro exemplo, pessoal. Olha só, bem aqui, Você tem 8.287. Bem, vejam que aqui eu tenho 7 unidades, não é isso? 7 unidades. Aqui eu tenho 8 dezenas, não é isso? Aqui eu tenho 2 centenas. E bem aqui, pessoal, olha só esse 8, que eu destaquei. São 8 unidades de milhar. Então vejam, pessoal, que o 8, tá? Aqui, ele aparece em 2 posições diferentes. Olha o nome, posicional, né?
Esse primeiro 8 bem aqui, ó, que eu estou destacando, vou até apagar o outro aqui para ficar melhor o entendimento. Esse primeiro 8 que eu estou destacando bem aqui, ó, ele corresponde a 8 unidades de milhar. Já esse outro 8 aqui que aparece, olha só, tá? Que eu vou destacar aqui diferente, ó. Esse outro 8 aqui, ele corresponde a 8 dezenas. Então vejam que o 8, ele tem significados diferentes dependendo da posição que ele ocupa, tá? Portanto, pessoal, resumindo, sistemas de numeração indo-arábica ou sistema decimal, tá? Ele é posicional e de base 10. De base 10 pelo fato dele ser representado pela combinação de 10 símbolos, tá? 10 algarismos. Posicional porque dependendo da posição que o número se encontra, tá? Ele pode representar um valor relativo diferente, tá? Esse valor aqui, ó, relativo dele corresponde a dezenas e esse valor relativo aqui corresponde a unidade de milhar, tá certo? Bem, para ficar claro o que eu acabei de explicar, tá? É interessante que você entenda o seguinte, tá? Você tem um número aqui, que eu vou destacar na letra C como exemplo, 37.689.402. Pessoal, eu vou destacar o 2, tá? Vou apagar bem aqui e vou destacar apenas o 2. Vocês há de convir, pessoal, que esse 2, ele é equivalente ao quê? Às unidades. Vou colocar bem aqui, ó, para você entender, tá? Esse 0 corresponde às dezenas, esse 4 corresponde às centenas, tá? Bem, significa dizer que esse 2 aqui, ele não são as unidades, então ele corresponde à primeira ordem. E essa primeira ordem faz parte da primeira classe, que é a classe das unidades simples. Assim como 0 e assim como 4, tá? Vejam que aqui você está observando que você está no sentido da direita para a esquerda, não é isso? Então significa dizer, por exemplo, que o 0 corresponde às dezenas, tá? De segunda ordem e pertence à classe das unidades simples, não é isso? Assim como 4 pertence às centenas, terceira ordem e classe das unidades simples, tá? Depois que você completa os 3, quer dizer, você encerra uma classe e passa para uma segunda classe, que é denominada classe dos milhares. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, vou colocar com outra cor aqui, ó, o 9. O que é o 9? O 9 é a classe das unidades de milhar, certo? E o 8, professor? O 8 é a classe das dezenas de milhar. E o 6, classe das centenas de milhar. Vejam que sempre de 3 em 3. Por quê? É de 3 em 3, certo? Que você destaca as classes. Então a primeira classe aqui, da direita para a esquerda, é a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares, que na ordem você tem aqui, ó, quarta ordem, quinta ordem, e o 6 já pertence à sexta ordem. Seria o que? As centenas de milhares, certo? Bem, já destaquei essas duas classes. A próxima classe que vem depois dela corresponde à classe dos milhões. E aqui nós temos apenas duas ordens. Quais são? Aqui, ó, 7, que corresponde à sétima ordem, que corresponde às unidades de milhão, 7 unidades de milhão, e esse 3 que corresponde às 3 dezenas de milhão, que corresponde à oitava ordem, tá? Então, se eu perguntasse, pessoal, qual é a ordem, tá, dessa componente aqui, ó, desse algarismo 3, a ordem é oitava ordem, ele corresponde a 3 dezenas de milhão, certo? E corresponde à classe dos milhões, certo? Vamos analisar agora, pessoal, a situação desse número aqui, ó, tá? Vejam que aqui vai dar para você representar até a classe dos bilhões. Se é de 3 em 3, aqui, ó, esses 3 primeiros zeros vai corresponder o quê? A classe das unidades simples. Então eu tenho 0 unidade, 0 dezena e 0 centena, tá? Esses outros 3 zeros correspondem à classe dos milhares. Então nós vamos ter 4 unidades, 0 unidade de milhar, 0 dezena de milhar e 0 centena de milhar. Até me adiantei, né, pessoal? Pronto. Concluiu a classe dos milhares, a próxima classe vai ser a classe dos milhões, certo? Então, esses dois primeiros zeros aqui, ó, da direita para a esquerda, você vai ter, respectivamente, tá? 0 unidade de milhão, 0 dezena de milhão e o 2 aparece como o quê? 2 centenas de milhão, certo?
Os outros dois, pessoal, já pertencem à classe dos bilhões, certo? Esse 3 aqui que eu vou destacar corresponde a 3 unidades de bilhão. E esse 2 aqui, ó, corresponde a 2 dezenas de bilhão. Portanto, você vai ter aqui, ó, 2 dezenas de bilhão, 3 unidades de bilhão, 2 centenas de milhão e todas as outras ordens vão corresponder a 0, tá bom? Então vejam, pessoal, que aqui fica bem claro como você pode distribuir as classes, não é isso? Sempre de 3 em 3, né? Destacando que os 3 primeiros termos correspondem à classe das unidades simples, os outros 3 correspondem à classe dos milhares, os outros 3 correspondem à classe dos milhões e o último ali, classe dos bilhões, como eu queria demonstrar, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu poderia decompor isso também, né? Certo? Aqui eu poderia representar, ó, 2 bilhões mais 3 bilhões mais 2 milhões, certo? Não tem necessidade de se representar isso, já que se trata de um número tão grande, né? Com isso, pessoal, a gente encerra essa primeira parte sobre os sistemas de numeração, tá? Até a próxima.